Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo no momento presente ou em um futuro não tão próximo. Esse é o podcast Respire e Confia. Nele vamos estar convidando 2 profissionais da área da saúde para todo episódio juntos estarmos desconstruindo alguns tabus, trazendo luz a alguns questionamentos e fazendo um convite para você confiar e respirar. Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando mais um episódio do Respire e Confia. Hoje eu tive a honra de ter 2 convidados, 2 psicólogos muito especiais. Isabel Dualib, que já veio aqui, está conosco mais uma vez. Muito obrigado pela presença, Isabel. E o psicólogo Rogério Bolso, diretamente de São Paulo, chegou agora há pouco. Sim. Também muito obrigado pela presença. E eu queria que vocês se apresentassem, iniciassem falando um pouquinho de vocês, um pouquinho da história de vocês, para a gente iniciar esse episódio. Ok. Pode começar. Vai lá, Fica à Rogério. vontade, Isabel. Bom, eu me chamo Isabel, sou psicóloga há 30 anos, tenho uma experiência bem robusta com dependência química. Eu comecei com dependência química, é um assunto que eu gosto demais, acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso, principalmente hoje em dia, e quero agradecer o Átila, porque eu zerei o game, tá aqui com vocês hoje falando sobre isso, para mim é realmente muito, muito importante. Obrigada Perfeito. pelo convite. Muito obrigado, Rogério. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui participando do podcast com vocês. Bom, eu sou psicólogo de formação, 15 anos atuando na área, né? Também tenho uma vasta experiência aí com dependência química, né? Todos esses anos de formação, de certa forma, envolvido com a dependência, seja nos atendimentos, né? Em alguma instituição, seja no consultório, né? Seja ali nas pesquisas, né? Hoje estou fazendo meu doutorado pela USP de Ribeirão, né? E também fiz meu mestrado, também com enfoque na dependência, né? Falando sobre uma república terapêutica, enfim, fiz especialização em dependência química também. Então, assim, uma caminhada nessa área da dependência. Também faço um voluntariado na Unicamp, na enfermaria de psiquiatria, que não é especificamente para a população, né, de dependentes químicos, mas que sempre, alguns casos, passam por essa questão. Prazer ter vocês dois aqui, muito obrigado. E hoje nós vamos estar conversando sobre o pós-tratamento, sobre reinserção social, maneiras de como fazer, como é feito, serviços que dão certo, e a gente vai estar desvendando um pouquinho desse mundo, né? A gente conversa muitas vezes sobre dependências, e dependências, quando a gente fala não só da dependência química, né? Dependências como um todo. E é um grande desafio para as famílias, é um grande desafio para a população, para a sociedade, como reinserir essas pessoas, como reinserir esse público de volta à normalidade, a um meio produtivo, né? Então, existem ferramentas, existem técnicas, profissionais treinados e serviços, né, que oferecem esse serviço. Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Então, queria usar um pouco da expertise de vocês e começar falando um pouquinho sobre o processo de reinserção para o dependente químico em recuperação. Esse processo de reinserção, como que ele se dá? A que momento que ele se inicia? Quando eu sei que o dependente, que o paciente que ele está em internação, ele está pronto para iniciar um processo de voltar para a família, voltar para o trabalho, voltar aos estudos? Começar contigo, Rogério. Bom, vamos lá. Tem uma receita mágica? Tem uma receita do bolo? Seria ótimo, né? Se a gente tivesse, Nossa. né, Isabel? Não temos uma receita, mas eu entendo que a reinserção começa a partir do pedido de ajuda. É quando a pessoa ela pede uma ajuda, entende que aquele modo de viver que ela está, né, inserido nesse mundo de álcool e drogas, né, quando ela fala, eu quero sair daqui, de alguma forma me ajuda, ali a gente já começa um trabalho de reinserção, né, e reinserção no sentido de fazer com que a pessoa retome os papéis sociais que ela ocupa, né. No dia a dia a gente desenvolve vários papéis, né, de pai, de filho, de professor, de irmão, de amigo, né? Então esses papéis eles vão, a partir desse pedido de ajuda, ser trabalhados para que ele consiga dar conta e tenha os recursos necessários para isso. Então, eu entendo que a reinserção ela começa a partir dali. Exatamente. E eu acho que também tem um ponto bem interessante, que o tratamento de um dependente químico, ele é um tratamento
tão abrangente, porque ele nunca vem sozinho. Ele vem com uma família machucada, ele vem com uma esposa que tá triste, porque ela já não acha mais que o amor dela vai ser suficiente para ajudar esse esposo. É uma mãe que tá muito angustiada porque o seu melhor produto, que é o filho, não tá dando conta. Então, trabalhar com dependência química, e não é todo mundo que gosta muito, né? Engloba todo um universo. É o universo do trabalho dessa pessoa, é o universo da família dessa pessoa. Então, é um complexo que faz com que esse paciente consiga realmente retomar sua vida. Que interessante. Você comentou que a reinserção social ela inicia no pedido de ajuda. Então vamos mexer um pouquinho nisso. E pacientes com internação involuntária. Que momento que esse paciente começa a ser reinserido? Então, um outro ponto importante, né, que eu acho que a gente precisa entender, é que reinserção ela é um programa que é estruturado. Né? Então, quando a gente pensa em reinserção, infelizmente, muitos espaços entendem a reinserção como uma visita terapêutica. Perfeito. Então, eu libero o paciente para ir para casa, né, passar um final de semana com a família, aí ele volta, a gente vê como ficou, se deu tudo certo, e nomeia isso de reinserção social. Nós não estamos falando de reinserção social nesse caso. Ele pode ser um componente desse combo da reinserção social, ter uma visita. Mas quando eu penso em reinserção, eu penso numa estrutura, né? Então, quando a gente pensa em pacientes em internação involuntária, né, como você citou, aí o processo é um pouco diferente, né? Na dependência química, nós temos estágios motivacionais que a pessoa vai passando, né? E isso diferencia muito também o modelo de internação que essa pessoa vai ser inserida, né? Quando eu penso, por exemplo, no modelo voluntário, eu tenho uma pessoa que já está no estágio de contemplação, né? Que está buscando por si mesmo um tratamento, enfim, involuntário, estou falando de um paciente que está pré-contemplado, né? Um paciente que ele não consegue perceber que os prejuízos, os danos que ele está tendo acontecem por conta do uso de uma determinada substância que está acontecendo com ele, né? Então, nesse caso, ele vai ir para uma internação e muitas vezes nós temos até dados que mostram que muitos pacientes de internação involuntária acabam se tornando voluntário pós-internação quando, né, eles saem desse processo de intoxicação, enfim. Então, nesses casos, a gente precisa fazer uma avaliação de caso a caso, entender a gravidade, né, e também uma coisa importante, entender quais os recursos que essa pessoa tem a nível de suporte social mesmo, para a gente começar a desenhar, então, junto com esse paciente, essa possível reinserção. Né, Isa? Exatamente. O paciente involuntário, inclusive, numa primeira internação, ele ainda continua delegando culpa para tudo e todos, porque ele não se vê dependente, né? É muito interessante porque num grupo terapêutico que eu estava mediando, um paciente trouxe exatamente isso. Ah, mas não me deram nem oportunidade, e por que não me trouxeram para cá? E eu disse, tá, então vamos pensar junto aqui no grupo. Você ficaria sozinho, sem a substância que você tem de preferência? Acho que não. Então, levar ele a pensar, refletir, fazer uma avaliação com ele da situação que ele está, talvez lá na frente ele mesmo que ele tenha essa opção da voluntariedade, ele vai começar a entender que ele precisa daquele recurso para ele continuar. Os grupos são interessantes também porque nos grupos eles conseguem também se enxergar em outros papéis, né? Falando, eu não pertenço a esse lugar. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quando você tem os grupos e as pessoas partilhando e aí começam a, poxa, isso aconteceu comigo, eu já tive uma situação parecida e tudo mais. Olha, talvez faça um pouco de sentido, talvez, né? Então talvez não esteja aqui a troco de nada. Então é interessante. E mais desafiador ainda, né? Num ambiente, a gente ter pacientes voluntários e ter que estruturar. Por isso que a gente fala muito do plano individualizado, né, de tratamento. Porque sem isso fica muito difícil conseguir ter uma efetividade, né? Entendendo que cada pessoa é única, né? Cada indivíduo ele tem a sua particularidade. Então, traz esse desafio. A família. Muito se fala da família, existem programas, né? Existem Al-Anon, Amor Exigente e tudo mais, que traz esse suporte para o familiar e essa psicoeducação para o familiar também, esse letramento, né? Qual é o papel da família? A família pode ser tanto um motivador, mas a família pode acabar atrapalhando também. Onde que entra aqui? Vou começar contigo, Isabel, essa questão.
A família é o grande ponto nevrálgico de uma relação com dependente químico. Porque, como eu disse, quando você se dá conta de que só o amor não vai ser suficiente, você tem que lidar com a sua impotência diante de algo que você desconhece, você tem que lidar com o estigma, porque, via de regra, nós mesmos, assim, a sociedade como um todo, ela tem um estigma enorme com relação à dependência, porque a gente não imagina a dependência como uma doença, como um transtorno. E essa família muito menos. Então, a família, ela é um conteúdo fundamental. Nos meus tratamentos de ambulatório, eu trago muito essa realidade para a família, de vamos olhar para essa pessoa não como um manipulador, não, porque ele é mentiroso, porque ele é manipulador, porque ele já me enganou várias vezes, mas principalmente porque para a gente ter um olhar de doença, de transtorno, de ajuda, onde todo mundo vai ter que contribuir, porque uma hora essa pessoa vai voltar para casa. Sim. E eu também preciso estar preparado enquanto familiar para receber essa pessoa de volta. Exatamente. E entender também, muitas vezes, a gente vê numa dinâmica que aquela pessoa dependente que foi buscar uma ajuda, muitas vezes é o mais saudável da família. Porque ele conseguiu, de certa forma, pedir ajuda, né? E olhar para as questões que estão ali. E tem família que não dá conta disso, né? Quando a pessoa começa a se reestruturar, começam a aparecer um monte de questões que são próprias da família, mas que estava depositada naquele sujeito, né? E que ele vira o bode expiatório ali, né? Então, a família tem um lugar para dizer, olha, o problema está aqui. Então, quando esse problema sai, as questões da família aparecem, eles se esbarram com isso, né? Então, muitas vezes, a gente vê, claro, que não é uma forma, né, não elaborada, numa forma mais inconsciente, mas movimentos para que exista uma recaída, para que volte a família a funcionar. Aquela funcionalidade disfuncional. Por mais que disfuncional, mas cada um ali sabe papel. como anda ali dentro, né? Sim. Qual papel Exato. exerce. Sim. Então, um exemplo claro, né? Eu lembro até hoje de uma pessoa que eu atendia que chegou, né, depois de uma saída com a família, extremamente irritada, nervosa, porque disse, a nossa primeira parada, meu pai abriu uma cerveja para comemorar. Nossa, Né? isso é muito forte, porque eu tenho uma paciente que no Réveillon, o marido, que a internou, depois continuou o tratamento, o marido abriu um vinho e ofereceu uma taça para ela, disse, eu não posso beber. Então, assim, essa dinâmica é muito difícil mesmo, é muito dolorosa. Existe tratamento, existe o dependente químico, por exemplo, com um companheiro ou companheira que faz uso de álcool, ou coisa assim, e ele saindo do tratamento, tem como isso ser funcional? A pessoa A fez pessoa o acabou de sair do tratamento, o companheiro tratamento e o bebe. companheiro ou companheira bebe. Geralmente, a gente pede para que durante o tratamento essa pessoa venha, né, porque ela também é um familiar, Sim. né, para conhecer um pouco dessa dinâmica que a Isabel trouxe, né, dessa questão do transtorno, de como funciona, da dificuldade que o outro tem, né, que aquilo para ele não é eu simplesmente não posso beber, não, ela tem um transtorno ali, né, instalado, uma dependência, e que isso precisa de cuidados, e se a pessoa, né, é um parceiro ou uma parceira, ela precisa entender que ela também vai ter que fazer alguns rearranjos, né, e alguns movimentos para que aquela pessoa dê conta. Sim. Né? Não tem como eu simplesmente olhar, não é um problema meu, Sim. né, você que é dependente, você se vire. Como vocês veem o mercado de trabalho para o paciente que está saindo de um tratamento e quer voltar a trabalhar, voltar a se reinserir, quando ele, ou enfim, ele ficou afastado, a gente sabe que é uma doença, tem um CID, e ele volta e as pessoas naquela empresa sabem que ele foi afastado, que ele foi se tratar. Vocês veem hoje as empresas talvez um pouco mais compreensíveis, as equipes de RH acolhendo esse colaborador no pós-tratamento, ou isso ainda é um futuro distante? Como que vocês olham isso? Então, acho que é uma pergunta bem interessante, né? Porque quando eu falei lá no começo que a reinserção ela precisa ser um programa estruturado, esse eixo que você está trazendo é um dos principais, né? Então, quando a gente pensa em estrutura, a gente precisa pensar em algumas questões. Então, por exemplo, tem pessoas
que vem para a gente e já tem uma graduação, né? Em algum determinado momento se tornou ali dependente de algumas substâncias, mas nós vamos ter pessoas que não têm nenhuma formação, né? Mas que têm um trabalho que não é formal e que ela consegue Sim. dar conta ali da vida, enfim. Tem pessoas que almejam alguma formação, né? E para conseguir, de alguma forma, ali dar conta das questões da vida. Então, dar esse recurso, né? Dentro desse programa, você ter escolarização para essas pessoas é muito importante. Rogério, o lugar que eu trabalho, eu não tenho condições de, né, oferecer vários cursos, mas você pode trabalhar com rede, né? Então, na cidade, eu tenho algumas escolas profissionalizantes que eu posso fazer, né, um contato, eu posso formar uma rede para que eu ofereça para essas pessoas oportunidades, né? O próprio EJA, né, que eu ensino jovem adultos, para as pessoas que não finalizaram, né? O fundamental, o ensino médio, enfim. Também fazer uma ponte para que essas pessoas consigam, né? Também nessa estrutura entra o trabalho. Então, assim, tem que ter um programa de trabalho, né, e que fale sobre empregabilidade. Então, ensine a pessoa como que ela vai escrever um e-mail para mandar um currículo, porque hoje é tudo digital. Como que eu vou fazer um currículo? Tem pessoas que nunca fizeram um currículo na vida, né? Como que eu me apresento, como que eu me visto, como que eu me porto numa entrevista, né? Como que eu procuro um trabalho pela primeira vez. Para as pessoas que já estão trabalhando, né, e que começam a trabalhar ali durante o tratamento, que voltam para esse espaço, né? Fazer um grupo para que eles discutam essas questões. Como que eu lido com a equipe, né? O meu chefe está pegando no meu pé, eu não sei como responde, eu não sei ser assertivo. Como que eu trabalho essas questões? E também, da mesma forma que eu falei da rede com a escola, fazer rede com as equipes de RH, né? E explicar um pouco qual é esse trabalho que a gente faz, né? Quem é esse público, né? Tentar limpar um pouco essa questão do estigma, né, e dizer assim, né, que essas pessoas, elas também são pessoas que têm condições de trabalhar, né, e que também têm seus direitos, né. O próprio Faces e Vozes faz isso, né, mostrar a face e a voz. Se nós estamos aqui, nós temos o nosso lugar, né, nós não somos só pessoas anônimas, a gente tem condições, né, então é fazer essa ponte para que as pessoas tenham condições de ser inseridas, porque se não tiver um trabalho, né, muitas pessoas nunca nem ouviram falar sobre isso. Marginalidade. Volta para marginalidade. Exato. Volta a ficar à margem da sociedade. Mas o mais interessante é que na internação a gente recebe muito profissional. A pessoa, como você disse, ela tem uma etiqueta, né, Uhum. da dependência, mas ela mesmo acaba se esquecendo ou não se fortalecendo enquanto profissional, né? Então, fortalecer isso, fazer com que essa pessoa retome a autoconfiança, Sim. que ela consiga entender que, tá, eu tenho uma questão, eu tenho um problema, eu estou buscando ajuda, mas fundamentalmente eu existo além da substância, além do meu problema. É bem interessante. E também fazer um trabalho, né, de conscientização com os gestores, com os supervisores do espaço que essa pessoa trabalhava, Sim. que ela vai voltar para lá, Sim. né? E assim como ela vai ser recebida, né? Isso, o acolhimento que ela vai ter, isso faz toda a diferença. Sim. Sim. Ela ser recebida como, ó, tá voltando o problema, né? Ixi, saiu da internação, estava internado, é uma coisa. Agora você ser recebido com uma compreensão do que está acontecendo, com suporte, são outras condições, né? Tá, e agora a gente está falando de como deveria ser feito. Hoje, como vocês veem que está acontecendo? Está acontecendo isso? Vocês veem esse movimento ou ainda estamos um caminho distante de chegar nesse caminho ideal dos recursos do pessoal do departamento de pessoas, de recursos humanos, enfim, cada empresa chama de uma maneira diferente, sendo esse RH acolhedor, tendo um plano para esse profissional voltar a ser inserido nessa empresa? Vocês veem isso acontecendo na prática ou ainda não? Eu vejo acontecendo alguns casos, não tanto quanto deveria, Entendi. né? Mas, assim, se a gente for pensar, a grosso modo, isso não acontece, Sim. né? O que você está trazendo do estigma é uma realidade maior. Porque a gente tem uma questão, eu vejo isso na prática.
a gente está tendo uma virada de chave, principalmente o pós-pandemia, onde saúde mental virou uma coisa mais. As pessoas falam sobre isso, algumas pessoas, mas a gente fala muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre alguns transtornos específicos, mas a dependência eu sinto que ainda existe entre profissionais da saúde, a gente vê também alguns casos, dependente, ainda existe tá um pezinho atrás. Eu vejo que a gente está evoluindo, eu sinto que a gente está evoluindo, pelo menos o que a gente pode olhar, observar. Agora foi aprovado ali essa nova, por decreto, se eu não me engano, essa nova lei que em relação à saúde ocupacional, vai ter ali uma forma de medir, isso vai afetar diretamente a empresa, então as empresas vão ter que se adequar e acho que esse é um caminho legal da gente estar seguindo. Mas nessa questão da dependência, talvez a gente tenha um caminho um pouquinho mais longo a ser percorrido, né? Que a gente percorre fazendo isso, né? Conversando, falando, trazendo luz aos questionamentos, trazendo pessoas do meio para poder estar discutindo. Tem um trabalho que a gente faz ali no hospital, que eu tenho muito orgulho, que é um trabalho que a gente tem uma parceria com o Instituto Redenção, que é uma comunidade terapêutica aqui da região de Camboriú, e os pacientes que terminam o tratamento, que têm perfil e têm interesse, eles vão fazer um estágio conosco ali no hospital. Após esse período de estágio, caso eles tenham o perfil e eles tenham o interesse também, nós contratamos eles como monitores, a gente custeia moradia e custeia uma parte da bolsa de estudos para eles. Então, passaram já muitos. Eu estou à frente do hospital ali, agora é o 8º ano, já passou muita gente conosco através desse programa. E eu entendo que tem a questão, enfim, tem as particularidades do início da vida ativa da pessoa, de volta no pós-tratamento e tudo mais. Mas hoje, engraçado, porque justamente hoje, no dia aqui do podcast, uma prata da casa ali, que tá conosco ali há 6 anos, ele me mostrou que ele recebeu a carteirinha do Corém dele, que ele se formou enfermeiro, então ele começou com a gente como monitor, ele fez o estágio, começou como monitor, fez o curso técnico de enfermagem, se formou e agora se formou em enfermeiro e já está começando uma pós em saúde mental. Então, esses caminhos, a gente poder trazer, só que eu sou um hospital psiquiátrico, então eu sempre senti que é praticamente uma obrigação minha. Se eu não acreditar, né, nas pessoas, chega a ser uma hipocrisia. Então, para mim, é quase uma obrigação. Agora, se nós conseguirmos trazer essa mentalidade para outras empresas, né, eu acho que esse é o caminho a ser seguido, porque pode ser o tratamento mais eficiente do planeta. Mas se a pessoa sair desassistida, e aí do nada, e a gente vem no mundo real, e vem boleto, conta, desafio, pressão social, pressão da família, que já tem toda aquela estigma em cima de você, porque, será que dessa vez vai? Então, com certeza, acho que o caminho a gente está conversando e está trazendo, talvez, essas empresas, está trazendo os gestores de RH para essa questão, para esse questionamento bem, bem interessante. Os grupos já... Posso só fazer vamos. que eu acho que é importante o que você está falando e que é isso mesmo, né? Não quero isentar ninguém, né? Assim, dessa responsabilidade, mas eu acho que está muito na nossa mão, né? Por exemplo, o RH, se a gente pensar na psicologia, e não é só a psicologia que está dentro de uma empresa, né? O curso de psicologia ele se divide em um determinado momento da formação e você vai para o organizacional, para a saúde, tá? Você não tem uma disciplina específica falando sobre dependência química para você trabalhar essas questões. E assim, o olhar é outro, um administrador de empresa tem outro olhar, né? Um contador tem outro olhar, enfim. Que assim, como eu disse, eu acho que quando tem uma pessoa inserida na empresa com essa demanda, todos, de certa forma, têm um dever social, né, de acolher, de entender, de ajudar, né, mas assim, quem vai dizer, olha, o que é isso, quem vai capacitar esses gestores, essas pessoas que estão ali, né, e quem vai tentar diminuir esses estigmas, é você, enquanto dono do hospital, que está vivendo isso no dia a dia, sou eu, a Isabel, são pessoas que têm condição, né, de falar, olha, é dessa forma que funciona. Uma voz Eu acho ativa. que isso está um pouco na nossa mão, né? Exatamente. A gente precisa ser agente transformador, né? Porque também só de ter conhecimento não é tão válido, tanto quanto você passar isso para frente, fazer algum tipo de transformação. E as pessoas têm aquela ideia do, mas eu vou... Se você faz um pouco, se eu faço um pouco, a Átila faz um pouco, isso já é uma rede. Sim. Então, é importante que a gente faça. Que interessante.
Como que vocês veem a questão, Isabel, dos grupos de apoio, esses grupos de suporte, né? NA, AA, da importância deles, né, no tratamento e, e se tem uma data de validade. Quando eu digo data de validade, eu digo, existe a alta, porque a gente está falando da reinserção, tudo mais, ele foi reinserido. Até quando esse paciente, ele continua sendo um paciente e ele deixa de ser um paciente? Se isso acontece em algum momento. É que, na verdade, eu acho fundamental. Essas redes de apoio, grupo de apoio para aquele paciente que se ajusta. Porque não é todo mundo também que gosta muito desse tipo de dinâmica. Mas, e é bem interessante que o próprio grupo de apoio, ele tem um escalonamento, eles vão subindo de posição, eles passam a ser ajudantes também para receber outras pessoas. É fundamental dentro de um processo como um todo. Então, a gente tem aí família, a gente tem o psicólogo, a gente tem o psiquiatra e a gente tem os grupos de apoio também. Então, tudo isso precisa fazer parte de uma engrenagem na construção da manutenção da sobriedade desse paciente, porque não existe efetivamente uma alta completa. Ele vai levar isso para o resto da vida. Ele vai ter que vigiar o resto da vida é essa talvez a dificuldade de alguns profissionais da própria saúde que a gente encontra quando fala de dependência química. Ah, não, é um negócio tão difícil. Esse já é o maior desafio que eu carrego comigo. Eu gosto justamente por isso, porque quando você vê que o paciente, ele tem uma continuidade, ele mantém um ritmo, ele se mantém naquele comecinho lá, quando você pegou na mão dele e realmente passou a caminhar com ele, é isso que me move, entende? Então, ele não vai ter efetivamente uma alta, mas a partir do momento que ele tem uma adesão completa ao tratamento, quando ele toma consciência de tudo aquilo que para ele o levou para aquele lugar, pronto, esse paciente caminhou bastante. Não, concorda, Rogério? Concordo, né? Entendo que, assim, muitos pacientes, inclusive, ficam, né, em abstinência, em recuperação, única e exclusivamente com o grupo. Né, com a força dos pares, que o grupo ele trabalha muito a questão dos pares, né? Então, muitos pacientes conseguem ficar ali num processo de recuperação exclusivamente com o grupo. É claro que a gente tem perfil e perfil, né? Assim, são diferentes, mas muitos conseguem. O que eu tenho visto também na prática é que eles vão desenvolvendo, ao longo da permanência no grupo, uma crítica, né? E de perceber, assim, não... eu preciso aumentar as frequências no grupo, agora eu consigo diminuir um pouco, né? E vai ajustando a sua necessidade, mas como a Isabel falou, né? É algo que é contínuo. E aí eu gosto sempre de fazer assim, né? Uma analogia, que, por exemplo, quando a gente pensa em cura, como você falou, a gripe tem cura, né? Se você está sem os sintomas da gripe hoje, mas você sair na friagem, tomar chuva, né? Enfim, fizer várias coisas, você pode ter uma recaída nos sintomas e ter uma nova gripe, né? Assim como no processo de recuperação. Né? Uma pessoa que teve um problema com droga. Se ele não tomar os cuidados, se ele não se aquecer ali, né? E ele também pode, né, recair, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que não só na dependência, não só na gripe, né, em todos os transtornos. Se não tem um cuidado, se não tem uma manutenção, né, se não tem uma vigilância ali, a gente corre esse risco, obviamente, de ter uma recaída, né, nos sintomas. E como lidar com essa recaída? Como que a gente trabalha essa questão da recaída? Ela é parte do tratamento, todos os dependentes químicos ou dependentes em geral, eles vão passar pela recaída ou não? Como que funciona isso? O que a literatura diz pra gente? O que a experiência de vocês também traz? Olha, a recaída, ela faz parte, quando eu falei lá dos estágios motivacionais, né? A recaída, ela fica ali assombrando esses estágios, né? Ela pode acontecer em qualquer momento, né? Vão ter casos de pessoas, né? Eu já conheci pessoalmente, pessoa com mais de 20 anos,
né, em abstinência, no processo de recuperação e que nunca experimentaram uma recaída, assim como pessoas que experimentam várias vezes. Na literatura que a gente vê, é um número maior de pessoas que experimentam e experimentam mais de uma vez um processo de recaída, né? A gente precisa entender que a recaída é um momento onde o paciente está em crise. A gente precisa entender a recaída como uma crise, né? Então, a gente precisa manejar essa crise, né, dando ali todo o acolhimento, todo o suporte para a pessoa se reorganizar, para ela dar continuidade no processo que ela estava, né? E a recaída, para a pessoa que recaiu, ela sempre traz um insight, né, uma possibilidade de uma percepção de algo que ela tem que trabalhar, que até aquele momento para ela estava sendo irrelevante. Eu não preciso olhar muito para isso. Aí vem a recaída, não, eu tenho que olhar porque é uma questão ali que de fato está trazendo Latente. um prejuízo, né? E aí, o que infelizmente eu vi muito na prática são falas muito preconceituosas de que assim, você recaiu, você perdeu, volta pro final da fila, né? Começa tudo de novo e não necessariamente, né? A pessoa está num processo, então a gente precisa entender que a recaída ela pode fazer parte desse processo e desenhar um protocolo de atendimento específico para recaídas, né? Então, assim, como é que eu vou desenhar no meu serviço um protocolo? E aí eu tenho que pensar também, né? A gente não pode fugir muito da literatura, dos conceitos, para entender. Eu tenho o conceito lá de lapso e o conceito de recaída. No fundo, usou, né? Assim, né? Recaiu ali. Mas quando eu vou manejar isso é diferente. Se eu tenho um paciente que teve um lapso, né? Escorregou, fez uso de uma determinada substância e já vem pedir ajuda, se arrepende e continua organizado, eu tenho que dar um apoio, um tipo de atendimento. Se a pessoa, né, ela recaiu e fez um uso e voltou no padrão que ela usava antes, ou maior, né, ficou por um tempo sumido e aparece, né, muitas vezes com sintomas psicóticos, né, delirante, com as vestes todas ali. Andou 10 casas para trás. Toda rasgada, voltou 10 casas para trás, eu preciso ter um outro cuidado com essa pessoa, inclusive nas questões de intoxicação, clínicas, né? Então eu tenho que ter um outro olhar. Só que isso eu preciso ter um protocolo e a minha equipe muito bem treinada. Eu não correr esse risco, não sei na sua experiência, né, Isabela? E também eu acho que muito importante a gente colocar que é um momento de reavaliação de todos. Não é só do paciente, porque daí a gente tende a delegar também, né, a culpa, atribuir a culpa ao paciente. Não é só dele. Vai ter que todo mundo rever essa rota junto. Vai ter que todo mundo rever o protocolo, rever o sistema, a necessidade, a gravidade dessa recaída, se ele vai precisar, sim, né, voltar lá para uma internação, para se reorganizar, para começar de um outro ponto, mas eu acho que é uma reflexão geral. Né? Não é só do paciente. Bem interessante. Pessoal, queria só, quem está assistindo o episódio, queria convidar vocês para estar indo ali e seguir o canal, né? Para estar, enfim, apoiando e tendo acesso aos próximos vídeos. Então, segue, curte, compartilha. Senão, se eu não falar isso, o pessoal do marketing vai puxar minha orelha. E continuando já o que a gente estava falando. Diferentes linhas terapêuticas, como que funciona, principalmente na psicologia, que a gente tem, enfim, diferentes abordagens. Existe uma abordagem especial que é conhecida como, não, essa abordagem para a dependência química ela é muito boa, ou não existe um consenso? E aprofundando um pouco mais o questionamento, na internação especificamente, tem uma abordagem assim que seja talvez diferenciada para internação de curta e média duração? Começar contigo, Isabel, que está mais a gente sabe que, em termos de evidências, hoje a gente tem a comportamental que tem grandes resultados, porque ela digamos assim, são protocolos mais claros, mais objetivos e replicáveis. Sim. Mas é óbvio que existem outras abordagens que vão trabalhar algumas questões mais profundas dos pacientes, né? Porque também a gente não é só... a gente
tem um conteúdo muito denso, muito profundo. Cada pessoa é um universo inteiro dentro da sua cabeça, dentro da sua história. E tudo isso, num dado momento, acredito eu que faz parte, que é importante. Dentro de um contexto de internação, acho que seguir protocolos mais claros, mais específicos, mais, né, mensuráveis, talvez seja o ideal. Mas, ao longo do tempo, a gente precisa lançar mão de ferramentas para aprofundar até mesmo a reavaliação, a ressignificação dessa pessoa, enquanto pessoa que sofre, enfim, todo esse complexo, todo esse aparato humano que habita a mente de uma pessoa, né? Eu acredito que seja mais ou menos por aí, né, Rogério? Sim, enquanto evidência, o que a gente mais tem é a TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental, né? Que traz essas evidências exatamente pelo que a Isabel muito bem pontuou, né? Mas também concordo que, assim, existem outras abordagens, né? Que pode dar conta desse sujeito, inclusive na própria comportamental já existem novas, né, ondas, Sim. né, da comportamental, que também tem se debruçado como a DBT, né, que tem se debruçado aí para pensar a questão dessas pessoas, né, que têm algum transtorno por uso de substância, e também, né, quando a gente pensa numa internação, pensando, por exemplo, numa internação involuntária, né, que você tem um tempo determinado, né, 30, 35 dias, e é o que a gente tem ali para trabalhar. Muito se trabalha também com a psicoterapia de apoio, né? Que é uma psicoterapia onde ela é voltada muito mais para o acolhimento, né? E para ajudar a pessoa a se reorganizar emocionalmente, né? Então ela não se propõe a tirar a pessoa mesmo da crise. Ela não se propõe a fazer grandes mudanças na personalidade, diferente da TCC, por exemplo, que vai tentar fazer alterações cognitivas. A psicoterapia de apoio, ela não funciona assim, ela funciona mais assim, vamos sair da crise, né? Vamos ajudar essa pessoa a se reorganizar. Até pela ela própria dá questão conta do tempo, exatamente. porque a gente tem um tempo de internação, né? Uhum. Então, a gente precisa trabalhar com o que está ali naquele momento, Sim. né? Mais urgente e realmente ajudar essa pessoa, pelo menos, a se reorganizar. Aí depois, como a gente sempre ressalta, o pós-alta, o fundamental do dia 1, como diz você, pós-internação, aí a caminhada é mais longa. O próprio processo precisa ter um outro formato, né? Entendi. Um atendimento à família. E os devidos encaminhamentos, né? Boa. Os devidos encaminhamentos Os devidos pós, encaminhamentos. né? Me diz uma coisa, em relação, por exemplo, ok, vocês falaram agora das diferentes abordagens para o paciente. E o atendimento com a família, é utilizado alguma abordagem específica para estar lidando com a família? Como que isso funciona? Explica um pouco para a gente, para o público. Sim, com a família, a TCC também é utilizada, né? Mas a gente trabalha bastante com a família, a psicoeducação, né? Eu, como docente de uma universidade, às vezes eu brinco com os meus alunos assim, quando alguém tem um bebê, né, eu não pego aquele bebê no colo e falo, olha, que belezinha, vai ser um dependente químico, vai ser um bipolar. A gente não pensa nisso, né, nas questões de saúde mental que pode estar ali, né, presente. Então, as pessoas não se preparam para isso, obviamente, e de repente isso Tá ali, está em casa. O que bateu eu na faço, porta. né? Então, a gente trabalha muito a questão da psicoeducação. Isso é muito importante, né? Para que a família entenda o que a gente está falando, de que doença é, quais são esses critérios, o que acontece. Que a pessoa, muitas vezes, né? Ela não está com preguiça, ela não está se negando a fazer algo, mas tem um comprometimento ali, porque até agora também a gente está falando muito na dependência assim, limpa, né? Vamos pensar Sim. sozinha. Sim. Mas você tem casos que vão ter comorbidades. Eu ia Mas trazer tem- isso. E alguns, Então, a grande maioria, na verdade. Uhum. E algumas comorbidades faz com que a pessoa, por exemplo, vamos pensar numa esquizofrenia associada. A pessoa fica embotada, ela fica com falta de motivação, ela se isola, né? E muitas vezes esses sintomas a olho nu é visto como assim, a pessoa não quer nada com nada, não quer trabalhar, né?
uma palavra E só muito usada é atribuído- vagabunda. E só atribuída à substância, né? Exatamente. Então, assim, daí fica mais complicado ainda. O conhecimento, acho que levar para o familiar o conhecimento, a noção, como eu sempre falo, Sim. você ajuda, você entende a partir do momento que você conhece com o que você está lidando. Perfeito. Sem esse componente, não é viável. Então, Exatamente. essa família precisa ter acesso, precisa entender, Uhum. precisa olhar para aquela pessoa com um olhar um pouco até mais generoso e não só de cobrança. Tá. E não só de, meu Deus, deu alguma coisa errada no meio do caminho. Perfeito. E eu vou fazer o papel, então, de advogado do diabo, e a gente está falando de trazer essa questão da psicoeducação para a família, da família entender o que está acontecendo com o paciente, entender que, enfim, ele está sofrendo, existe uma angústia ali. Mas a gente agora vamos falar um pouco de codependência, né? Porque ao mesmo tempo que a família ela tem que entender, ela tem que, enfim, trazer a família para esse mundo novo, né? Mas ao mesmo tempo também a gente entende que existe a questão da manipulação, existe a questão muitas vezes do dependente que ainda não está pronto não está no momento ainda de pedir ajuda. E como que vocês fazem com essa família? Como que lidar com essa questão de psicoeducação, de que eu tenho que entender, mas eu também tenho que colocar limites, que a gente entende que... Queria até que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da dependência, da questão da falta de limites e tudo mais. Como que a gente faz, como que a gente encontra esse equilíbrio e passa para a família esse equilíbrio? Uhum. Isso que você está trazendo é claro para a gente. Uhum. Né? A família que está envolvida, quando a gente pensa numa codependência, né? A gente está pensando em alguém que está pegando carona ali, né? Naquele problema ali. Eu vou junto, né? Dou a mão ali e tal. Então, isso é muito claro para nós, profissionais, quando olha para o funcionamento familiar, né? E enxerga isso muito facilmente. A família, muitas vezes, não percebe. Né? É um funcionamento para ela que é muito habitual. Então, ela não consegue perceber isso. Então, a gente precisa ir com muita calma, né? Porque a luz ela é muito boa, mas luz demais cega. Sim. Né? E aí você espana a possibilidade de trabalhar com essa família. Então, a gente precisa, aos poucos e na medida que essa família consegue, só que também essa medida, às vezes, a gente não tem muito tempo, né? Até porque, dependendo do vínculo, ele é até muito delicado. Porque uma coisa é o meu vínculo com meu marido, Sim. outra coisa é meu vínculo com meu filho. Sim. Então, esse olhar também, ele é muito delicado, porque eu, enquanto mãe, talvez eu nem saiba que medida é essa, do que é que você está falando. Eu estou tentando ajudar, né? Então, tem que ter muita sensibilidade para você chegar nisso. E o limite também, muitas vezes, é visto como desamor. Né? Se eu estou dando limite, eu não estou amando. Né? Se eu não estou dando limite, eu estou colocando a pessoa em risco. Né? Então, o oposto. Então, como é que eu amo meu filho e eu deixo ele em risco? Como é que eu amo meu filho e não dou amor para ele? Né? Isso é muito confuso, assim, na cabeça das pessoas, né, geralmente que tem essa codependência. Então, é delicado, né? A gente clareando isso não é um processo que é tão simples, né? Sim. Mas é possível, né? É muito complicado. E eu entendo que a família, a gente já está falando sobre isso, né? Que a família tem um papel central no tratamento, né? Na reinserção desse paciente. Como que faz com um paciente que já não tem mais vínculo familiar nenhum? Não tem condição de ter vínculo familiar nenhum? Esse paciente ainda vai ser mais difícil, acredito eu, mas ele tem também uma possibilidade de tratamento, ele tem uma possibilidade de voltar à normalidade, mesmo sem família nenhuma, sem nenhum vínculo ainda? Claro, né? Inclusive, o meu doutorado é nesse caminho, né? Eu estou estudando suporte social. É claro que, assim, é mais difícil, né? Quando você tem alguém que tem um suporte estruturado, tem família, tem condição, uma boa condição financeira, tudo muda, assim, né? Facilita, assim, mas é mais difícil, mas tem caminhos, né? O próprio grupo, os grupos. Os grupos, eles são fundamentais, porque, na verdade, eles acabam se tornando uma irmandade. A própria comunidade terapêutica, ela acaba sendo um lugar para onde você sabe que você pode voltar. Mesmo que eu não tenha mais vínculos familiares. Porque ali a gente sabe que as pessoas não vão desistir.
eles Sim. vão continuar insistindo. O apadrinhamento do grupo. O apadrinhamento, né? exato. É aí que entra a grande importância de todo o aparato que a gente tem para lançar mão. Porque a gente vai ter, muito se fala na espiritualidade, mas e o ateu? E o paciente que não acredita em nada? Né? Então, a gente fala muito de suporte, de apoio familiar, mas e o paciente que não tem mais a família? Então, Vamos aproveitar esse gancho e vamos falar um pouquinho de espiritualidade? Como que ela funciona? Qual que é a importância dela no tratamento da dependência química? Aonde que ela se encaixa? De que maneira? E se o paciente que... Enfim, ilustra pra gente um pouquinho sobre isso. A espiritualidade, né, ela já tem evidências que mostram também o quanto mantém a pessoa em recuperação, diminui as possibilidades de recaída, né? Mas eu acho que é importante diferenciar espiritualidade de religiosidade. sim. Né? Então, assim, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de uma instituição religiosa que prega determinadas crenças. Também pode ser, se assim a pessoa escolher por aquela. Mas é importante que a espiritualidade seja livre para que aquela pessoa ela possa exercer a espiritualidade da forma como ela concebe. Assim. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Ela tem um fator importante, não só na dependência. Quando a gente pensa em transtornos mentais, ela também tem um fator que diminui, né? Tem uma remissão aí em sintomas importantes. Então, a gente não pode negar que ela é um pilar importante. Mas ela é um pilar importante num conjunto de pilares importantes que a gente tem dentro de um programa de tratamento, né? Que infelizmente a gente vê muitos espaços que colocam a espiritualidade como ponto central e ponto, Sim. né? Não estou dizendo que não é para ter, né? Muito pelo contrário, ela é um Sim. pilar essencial, ela tem que estar ali, né? E inclusive, como a Isabel colocou, se eu tenho alguém que é ateu, que não acredita, enfim, que atividade essa pessoa vai ter, né, no momento onde, pensando numa internação, todos os outros estão num momento de espiritualidade. Ela Sim. também tem que ser contemplada e respeitada. Sim. Né? Então, assim, ela é um pilar importante, mas não é o único. É. Até para você não sair, para você não se escravizar. Porque daí você sai de uma escravidão e acaba caindo em outra. A gente tem que ter muito cuidado com esse assunto, tem que ter muita delicadeza, porque é claro que ter uma base, ter uma formação, ter uma orientação espiritual é fundamental, até mesmo como prevenção. A gente já tem estudos de adolescentes que têm uma iniciação, a espiritualidade tem um pouco mais de estimulação da família, que a gente sabe que se afastam, que evitam experimentar substâncias. Agora, tudo tem que ter uma medida. Eu costumo dizer muito que a vida, ela é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente precisa tomar um certo cuidado com os extremos, em todos os sentidos da vida. Daqui a pouco eu vou encontrar aqui, eu vou achar. Tem um psiquiatra de Minas Gerais e ele fala muito sobre a questão da espiritualidade, ele traz muita evidência. E daqui a pouco eu vou encontrar o nome dele, eu vou estar citando, é bem legal. Ele tem esses estudos sobre espiritualidade e tudo mais. E saiu ultimamente, acho que saiu ano passado, uma atualização eles fizeram um compilado de todos os estudos científicos envolvendo a questão da espiritualidade na psiquiatria, no tratamento para dependência química, e tem muita coisa legal. E aí, enfim, um dos estudos era justamente essa questão de remissão, essa questão de que pacientes que tinham de 15 a 25 anos, que tinham contato com a espiritualididade mensal, o índice desses pacientes adquirindo dependência química era menor do que... Então... É muito legal ver como esse funciona como um pilar, realmente. Com certeza. Muito interessante. E aí é aquela questão de novo, na mesma questão. Acho que tudo, como tudo na vida, vem um pouquinho do equilíbrio, né? O tal do equilíbrio ele tem que estar presente em tudo. A gente estava falando da questão da codependência e do entendimento da doença. A gente está falando agora também da espiritualidade, entre ser um pilar e não ser um papel central. Independente, respeitando a opinião de cada um, mas entendendo que são ferramentas multidisciplinares, né? E que fazem parte do tratamento. Então, bem interessante. Nós temos alguns serviços no Brasil. No Brasil, a gente passou por uma questão da política antimanicomial, né? Buscando a diminuição dos leitos psiquiátricos para que os pacientes fossem tratados não buscando uma exclusão, mas tratados com o convívio em sociedade. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu tenho uma opinião que talvez não tenha sido feito da melhor maneira,
mas eu entendo que era necessário na época. Então, é que engenheiro de obra pronta, né? Então, não, mas devia ter feito assim, ser feito assado. Mas hoje, na minha vivência, eu vejo que muitas pessoas estão desassistidas porque entendendo que vão ter pacientes que vão necessitar da internação, que vão necessitar da internação psiquiátrica. Isso é fato. Uhum. E como hoje não existem leitos psiquiátricos, o número é muito pequeno, esses pacientes eles ficam à mercê de locais irregulares, locais que não têm não têm os conselhos, não, enfim, não têm os profissionais, não têm estrutura. Por quê? Porque um hospital psiquiátrico, a internação é um valor considerável. Para manter uma estrutura, não tem como ser diferente. Então, qualquer lugar que você for que vai te cobrar um salário, 2 salários por mês, que fala que e ele fala que é um hospital psiquiátrico, com certeza esse local não é um hospital psiquiátrico. Então, isso a gente volta e meia, a gente vê notícias, enfim, de que aconteceu, de que paciente X aconteceu algum tipo de abuso, ou chegou, enfim, a sofrer alguma coisa ali dentro. Então, e essas pessoas ficaram à margem, porque ou você tem uma condição para conseguir entrar no hospital psiquiátrico, ou você depende de um leito que demora demais, e se for um caso, enfim, tiver em surto, tiver numa situação de overdose, você vai precisar imediatamente. Então as pessoas estão um pouco à margem. Mas também teve muita coisa legal com essa política. Teve a questão dos CAPS AD, né? Teve a questão do CRAS. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, a opinião de vocês a respeito desses serviços que eles fazem um papel, talvez de... A gente tem os pacientes graves em internação, a gente tem os pacientes leves, situação leve, que é ambulatorial, e a gente tem os pacientes, talvez, um nível de assistência moderado, talvez vamos falar assim, eles necessitem. E aí a gente tem a situação do CAPS, a gente tem a situação agora também de hospitais dia. Como que vocês veem esses serviços? Vocês veem eles como uma forma de integrar a jornada do paciente? Talvez o paciente vai precisar em algum momento de uma internação e vá passar por um CAPS, vá passar por um hospital dia, ou talvez até esses serviços possam servir de um filtro para que não todos os pacientes tenham que terminar a internação. Talvez esse manejo em hospital dia, em CAPS, já seja o suficiente para que ele não necessite da internação. Me dá um pouquinho do panorama de vocês, da visão de vocês a respeito desse serviço. Primeiro que a internação ela é sempre vista como última estratégia possível, né? A gente sempre tenta tudo que a gente tem de serviços em meio aberto, né? Antes de chegar numa internação. A gente fala manejo da vida, né? Isso. E hoje nós temos também, né, bastante estudos que mostram quanto os CAPS AD, né, eles têm um papel fundamental, né, na prevenção e na manutenção aí da abstinência de pacientes, né? Eles trabalham no viés de redução de danos, né, que é diferente de quando a gente pensa numa abstinência total, mas que mesmo assim tem resultados importantes quando a gente pensa aí, né, nessa Saúde possibilidade. populacional também, a gente está falando no Brasil, né? Exatamente, é um acesso universal, né, SUS. Então, assim, as pessoas, portas abertas, né, e as pessoas conseguem chegar ali, e eles têm, né, um modelo que eles podem trabalhar de forma intensiva, semi-intensiva e não intensiva. Da mesma forma que a gente pode pensar os hospitais dias, né, assim, que também é um equipamento muito importante e que muitas vezes vai impedir que o paciente chegue numa internação, né? Porque ele consegue mediar e também fazer esse desenho do suporte conforme a pessoa precisa, né? E ele é essa ponte, muitas vezes, entre a internação, né, e uma crise, e ele faz esse filtro, mas ele impede que a pessoa, né, chegue para uma internação, e também nesse espaço, né, no hospital dia, ele consegue ter todas as atividades que ele precisa, né, dentro de um projeto terapêutico muito bem desenhado ali para ele, e ele também não sai, né, do vínculo que ele tem com a família, muitas vezes com o trabalho, porque existem os turnos que às vezes possibilita que essa pessoa esteja no hospital dia e faça o seu trabalho, né, com os amigos, enfim, toda a rede dele. Então é um espaço super importante, né, e que cada vez mais a gente tem visto, né, que tem chegado e tem dado um suporte muito importante, principalmente nessa questão de impedir que o paciente chegue muitas vezes no último grau aí que é da internação, né? Exatamente. Eu trabalhei no serviço público e eu acredito que
em qualquer instância, você vai ter profissionais que vão ter esse mesmo olhar, esse mesmo comprometimento. Acho que é fundamental, faz parte, porque nem todo mundo vai ter acesso. E a gente já recebeu pacientes na internação que vieram do CAPS, vieram de programas bons, que tiveram uma boa orientação. Então, acho que sempre vai ter uma validade, sempre vai funcionar, porque entre não ter nada e ter alguma coisa que nos auxilie, a gente precisa de mais ainda, de uma política que olhe um pouquinho mais para isso também, né? Realmente, esses serviços, eles têm um papel essencial, né? Muito, nossa. Acho que o grande desafio é estar acompanhando a jornada desse paciente, mas esse é um desafio, agora a gente está falando da psiquiatria, mas é um desafio nos hospitais em geral. O que a gente vê? Enfim, eu vou congressos, workshops, painéis na área da saúde, o desafio dos gestores é muito parecido na relação de quê? O que todos buscam, né? Que a gente tenha um atendimento de qualidade e a segurança do paciente. Esse é sempre o objetivo, né? A segurança do paciente. E quando a gente fala de segurança do paciente, a gente fala, o paciente ele tem a jornada dele. E nessa jornada, ele passa por diferentes serviços, diferentes hospitais ou PA, enfim. E hoje muitas vezes eles não conversam entre si com a questão dos prontuários, com a questão da evolução, o que um médico receitou, o que outro médico fez, aí ele foi cirurgia num outro hospital, e é justamente isso que a gente fala. Por que não os hospitais conversarem entre si enfim, conseguir ter essa rede para que você consiga ter acesso à jornada do paciente? Aí trazendo um pouco para a questão da psiquiatria. Ok, você faz o atendimento no CAPS, depois você passa para o hospital dia, aí você passa por uma internação, aí você vai para um ambulatório, mas fica uma coisa ainda muito independente. É tudo muito solto. São sistemas Não é autônomos. interligado. Isso, Aham. são sistemas Precisava todo autônomos. mundo se conversar. Porque, principalmente quando a gente fala de psiquiatria, a gente fala de saúde mental, Sim. a jornada e o histórico de tratamento, o histórico familiar, é muito importante. Isso acontece hoje, quando a gente tem uma questão judicial, que aí a gente tem os autos ali do paciente, que aí muitas vezes é um paciente que é acompanhado já no serviço público desde os 12, 15 anos, e aí você consegue ter de uma forma um pouco mais robusta, ainda assim com falhas, mas ok. Mas quando a gente fala de saúde privada, saúde suplementar, não existe. Os hospitais não conversam entre si. Esse prontuário que na verdade é do paciente, é um direito do paciente, né? Mas esse prontuário fica cada hospital com o seu e cada médico fazendo, enfim, com a sua autonomia, fazendo o tratamento, a evolução como pensa. E quem perde é o paciente, no final das contas. Quem perde é o paciente. Porque essa jornada, essa história vai acompanhar ele e ser... Muitas vezes o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Ali no hospital, na entrada um paciente, o médico muitas vezes já tem um contato com o médico dele ambulatorial, já entra em contato com o médico, ali eles já trocam aquela figurinha, mas não é uma coisa protocolar. E muitas vezes existem barreiras, empecilhos. Então acho que esse é um caminho para a gente poder ir seguindo e conversando. Acho que a gente tem cases em alguns lugares do mundo que já conseguem fazer isso. Então acho que esse é o grande desafio. A gente pensar na saúde como um todo. Quando a gente está falando também de dependência química e esse tratamento, reinserção social, eu sempre gosto de falar, a gente fala muito de saúde mental, mas é saúde como um todo, né? É a saúde do paciente. E essa saúde envolve a questão mental, envolve também a saúde física, né? Envolve a saúde espiritual. Eu acho que é um conjunto de engrenagens que vai levando a gente para esse caminho. Então, eu queria entender um pouquinho melhor a questão das recaídas, o manejo da recaída de imediato, como que tem um protocolo já para isso estabelecido, o que a literatura fala sobre, como que a gente acolhe esse paciente, um pouquinho dessa visão. Eu posso só fazer uma fala sobre o que você estava falando anteriormente, que eu acho que é bem importante. E sinta-se à vontade para me interromper quando estiver falando alguma coisa. Tá bom. Que você trouxe essa questão, né, dos prontuários, dessa coisa de ficar muito... cada hospital ficar dono daquilo e não divide. Eu tive e continuo tendo uma experiência muito legal quando eu trabalhei no Instituto Padre Haroldo, que eu comentei. A gente trabalhava com mini equipes. Então eu dividia a minha equipe em mini equipes,
Então, essas pessoas que faziam parte da minha equipe, elas ficavam responsáveis por uma quantidade de pacientes e elas acompanhavam esses pacientes. Então, ela fazia troca com os locais onde estava sendo encaminhado, os locais, como eu falei, das redes que iam se formando. Então, tinha muito dessa troca, né? Isso eu fiz quando eu trabalhei ali. E na Unicamp, como eu falei que eu fico lá na enfermaria de psiquiatria, a gente tem também essa prática das mini-equipes. Então, as mini-equipes, né, são compostas por psicólogo, enfermeira, assistente social, né, eles têm uma quantidade de pacientes. E aí, por exemplo, como lá é uma internação, eles estão numa enfermaria, ele vai ser encaminhado para um CAPS, Sim. né? Então, a equipe do CAPS é convidada para vir visitar esse paciente na internação, né, trocar com os profissionais que estão ali e vice-versa, né? Os profissionais ali vão conhecer o espaço que ele vai, né, vai preparando, então, vai fazendo essa ponte para que essa pessoa volte para o local, né, para o CAPS, por exemplo, ou para outro serviço que vai acolher. Então, é muito importante também que os serviços possam pensar nesse movimento, né, de mini-equipes para conseguir, né, então, fazer essa troca, né, que é importante, quem ganha sempre aí acaba sendo o paciente, né. E na questão da recaída que você perguntou, né, na literatura a gente traz falando, né, muito da recaída como um processo, que isso tem que ser olhado com cuidado, que precisa ter um acolhimento, enfim, né, mas a gente não tem um protocolo específico desenhado, né. Quando eu trabalhei com essa equipe e com as mini-equipes, então nós desenhamos um protocolo, mas aí não é algo, né, publicado, evidenciado, era algo que ia muito nessa questão do acolhimento, de como receber, de tomar cuidado com essas questões, e quando é uma recaída mais grave, ter essa visão mais aguçada para as questões clínicas, né, para ter esse cuidado, para ver a questão da medicação, para pedir uma avaliação médica, né, como que você ia receber, ficar num local, então, por exemplo, que era mais próximo da enfermagem, quando ele voltava ali para o espaço, né, para que ele tenha uma supervisão maior, e nos outros casos, né, quando tinha um uso pontual, né, fazer alguns trabalhos comportamentais, como, por exemplo, dos próprios passos dos grupos, né, de AA, de NA, que eles escolhiam um passo que eles entendem que era um passo que estava mais fragilizado e trabalhavam aquilo junto com o seu conselheiro no movimento de aconselhamento ali na dependência. Então, assim, nós fomos desenhando alguns protocolos, né? Na verdade, dois: o protocolo para essa recaída e para esse lapso, né? De como manejar isso. Mas ficou ali nesse caso para a equipe fazer esse desenho junto. O médico participou, enfim, toda a equipe ali presente, né? Mas então nós não temos esses protocolos especificamente desenhados para recaída, né? Mas tem esse olhar importante para um processo, né? Que ela faz parte e que ela precisa de um acolhimento e entender mesmo como processo e não como uma derrota, né? Exato, exatamente, porque senão a gente sai daquele conceito de que cada movimento de cada paciente é específico, é dele. Qual foi o contexto, avaliar qual foi a duração, a gravidade, fazer um levantamento junto desse paciente bem apurado mesmo, olhar com bastante cuidado, porque daí então estabelecer um plano de ação, né? Não tem como a gente ter um protocolo único, que é o começo da conversa, né? Das abordagens. Cabe o protocolo em algumas circunstâncias, claro, ele ajuda muito, mas chega num momento, né, principalmente no pós-alta, que a gente precisa avaliar outros contextos que levaram essa pessoa. Às vezes ele está um tempão já abstinente, um tempão ele está sóbrio, segurando, e ele dá faz um lapso, Um né? lapso. Dá uma derrapada mesmo. Perfeito. Gente, eu abri uma caixinha de pergunta para o pessoal poder estar interagindo, né? E teve bastante pergunta, então eu vou selecionar algumas, não tem como a gente estar colocando todas aqui, mas eu vou selecionar algumas para a gente poder estar conversando sobre. Então, a Aline Coraça, ela fez um questionamento de como a terapia ocupacional se encaixa nesse dia 1 do pós-tratamento. Eu entendo a terapia ocupacional, né, como um dos pilares também importantíssimos. A terapia ocupacional ela tem, né, esse papel, né, de
reorganizar a pessoa e principalmente dentro dos seus papéis ocupacionais, né? Devolver a autonomia, né? Avaliar o sujeito ali dentro das habilidades necessárias que ele precisa para esse ganho mesmo de autonomia, né? Trabalhar muito com rotina, né? Com esses resgates, enfim. Mas como eu não sou terapeuta ocupacional, eu não tenho tanta propriedade, né? Para estar falando especificamente sobre o primeiro dia, assim, mas o que eu consigo dizer é que, assim, eu não consigo, né, ver um tratamento para dependência química, assim, bem estruturado, né, sem o papel Até do pelas terapeuta próprias ocupacional. habilidades sociais, Exatamente. o treinamento, o trabalho de estresse e ansiedade, que também vão ser importantes para esse paciente. Então, é um dos pilares de uma equipe multidisciplinar. A pessoa consegue voltar a frequentar ambientes que antes davam gatilho? Olha, isso aí é bem interessante. Veja só. É, O pessoal do NA tem o triângulo, hábitos, lugares e pessoas. Esse triângulo eu acho fantástico. mas é como eu disse, tudo depende também, meu ponto de vista, tudo depende de que momento esse paciente está. Eu ia falar, Porque nível de maturidade é de hábito. lógico, em que momento desse tratamento, porque é uma caminhada, né? Sim. Como não tem a tal da cura, é uma Sim. caminhada, eu preciso avaliar. E também avaliar, vale a pena eu ir nesse lugar? É necessário? É Isso. fundamental? Eu já tive casos de paciente que não foi num evento de uma filha, aniversário de 15 anos. Eu não vou estragar o aniversário da minha filha, mas hoje eu não tenho condição de ir lá. Então, não fui, sabe? Depende do momento em que essa pessoa tá. Será que é tão importante assim e frequentar esse lugar? Eu acho que a pessoa também tem sempre que... Acho que o medo, às vezes, ele é bom, né? O medo, ele dá Sim. algumas coisas, o medo, ele, sabe, aquele medinho. Então, acho que um pouquinho de medo é bom a pessoa ter. A pessoa que não perde totalmente o medo, Mas pouquinho na perigoso. própria dependência química, o excesso de confiança é um lugar Sintoma muito de recaída. perigoso, extremamente perigoso. Porque, eu vou dar um exemplo, né? Eu sou ex-fumante. E, às vezes, alguém... fumar um pode, porque tu não experimenta. Eu falei, não, porque eu sei que se eu fumar, eu vou voltar a fumar. Eu sei disso. Coisa pra mim muito, muito simples. Então, eu fico longe. Então, vamos lá. Mas- Opa. Desculpa. E eu percebo também, né, como você falou, acho que super bem colocado, mas que no começo as pessoas são mais rígidas, né? Aham. Então seguem Sim. esse triângulo assim à risca e tal. E Aí aí, começa aí. com o tempo, começa a perceber também, e eu não entendo como um desleixo, mas a pessoa vai tendo esses insights, essas críticas, Filho. e até onde eu posso ir, né? Até Sim, aqui eu consigo, até aqui não, né? E ela vai andando aí no tempo dela, mas no Ex- começo é bem ali, É né? bem rígido Bem mesmo. rígido esse Evitar. funcionamento. Exatamente. A questão dos jogos patológicos hoje. Como está sendo vista no olhar da dependência química, como profissional e pacientes? Não entendi muito bem, mas acho que ele pode falar um pouco. Eu entendo que a dependência de jogos hoje ela é muito mais uma dependência comportamental. Claro que ela tem uma base muito próxima da dependência química, obviamente, mas ela ainda é muito mais comportamental, até porque o olhar ainda está muito novo. Acho que a gente ainda vai caminhar muito ainda nesse Sim. universo, né? Sem Não dúvida. sei se você concorda, Rogério. Sim, sem dúvida. Tem estudos sendo feitos para ver, né, a questão biológica, se tem Exatamente. as mesmas alterações que se tem quando você tem Sim. uma química ali, né, que está sendo ingerida pela pessoa, enfim. Mas, como a Isabel falou, acho que a gente tem muito que caminhar. Hoje ela está nesse campo da dependência comportamental. Tem chegado no consultório e, assim, o processo, né, o mecanismo de funcionamento da pessoa, ela é muito próxima. Se eu pegar um usuário de cocaína e um jogador de tigrinho, né, a gente está falando de mecanismos Tirar uma muito foto séria provavelmente vai ser muito ser muito levada próximo, às mesmas, com certeza. às mesmas partes. isso que eles estão buscando agora entender, né? Mas É. assim, no comportamento, no dia a dia, é muito próximo. Eu penso que olhando agora e vivendo, a gente está vivenciando isso, né? Então a gente está aprendendo. Eu vou dar um exemplo da pandemia. A pandemia a gente estava buscando vacina, tratamento e enquanto estava acontecendo, então a gente estava aprendendo no meio da tempestade. É uma situação um pouco parecida. Óbvio, existe jogo do bicho há quantos anos, né? Mas desse formato, ainda com isso aqui, que isso aqui é altamente viciante. Então você já tem esses jogos que já puxam essa parte do conseguir, daquela dopamina rápida e tudo mais. Acho que
é muito mais potente do que a própria questão do jogo do bicho, enfim, do jogo em si. A questão do celular, dos jogos de celular, da aposta online feita em celular. Esses cassinos hoje em dia que tem, enfim, os cassinos na palma da mão da pessoa, então é muito complicado. Eu sei que esses cassinos, eles têm táticas que chega a ser, a palavra é cruel, porque, por exemplo, pessoas que estão ali no momento sem jogar, o cassino ele vai lá e coloca R$ 100 ali, porque a pessoa está um tempo sem jogar, coloca 100 de bonificação para a pessoa, aí a pessoa volta, tem a recaída, né? Como se você pegasse uma pessoa com problema com álcool, pegasse, não, eu pago para você essa aqui, e aí é aquele negócio, né? Um copo é muito, 1000 é pouco. Mas é interessante, né, Átila, que eles estão trabalhando muito no desejo. Né? Eles vão nesse lugar do desejo. Porque, por exemplo, fico pensando na minha realidade. Quando eu era adolescente ali. Quando é que eu vi uma pessoa com muito dinheiro? Se passasse na rua da minha casa ou em algum lugar que eu estava, né? Assim, hoje está aqui. Sim. Né? O tempo todo estou vendo né? A pessoa lá em Dubai, em Maldivas, e comprando um carrão, e muitas coisas que nem é realidade muitas vezes, né? Que ela alugou para tirar uma foto, Claro. mas ela está vendendo aquilo, Isso. né? E o jogo do Tigrinho, ele vem para falar, olha, você pode ter tudo isso aqui que você está vendo muito rápido. Sim. Então ele mexe diretamente num campo delicado que é do desejo, né? Exatamente. A gente vê alguns casos, e o que eu vejo é que esses pacientes, eles têm a negação é muito maior, eles têm uma dificuldade para buscar ajuda e até internação. Teve casos de internação, mas é bem mais difícil a própria família aceitar que ele precisa e tudo mais. Porque supostamente não está numa situação ainda de risco, como um dependente químico talvez se coloque em situações de risco maior. Mas tá e não tá, né? Porque a pessoa é 100, 200, 300 mil do nada, a pessoa pegou o empréstimo, já deve a casa, já vendeu tudo. Então, até esses serviços, acredito que o CAPS, o Hospital Dia, vão entrar muito nessa questão, assim, porque talvez não tenha o estigma de uma internação, mas já com certeza vai ter um ganho terapêutico para esses pacientes. Aí o André Almeida, ele faz a pergunta sobre o uso da tecnologia no pós-tratamento. Vocês têm alguma ideia de enfim, algum aplicativo que vá nesse caminho? Eu acho que é super interessante. Por exemplo, hoje a gente tem as AirTags, né? A gente tem as Mi Band que só auxiliam. A própria telemedicina, a psicoterapia online. Sim. Eu acho que todo recurso tecnológico que a gente pode lançar mão hoje Que abrace, né? abrace, eu acho que é super válido. Depois da pandemia, a gente aprendeu muito sobre isso, né? Que ajude a mapear. Exatamente. Eu acho super válido. E tem alguns aplicativos, inclusive, né, que são de autogestão Sim, para o sujeito, né, sim. de gerenciar as emoções, A colocar ali no ansiedade, diário, né, do que está acontecendo. Então, ela vai fazendo esse gerenciamento e que ela pode depois levar para um processo terapêutico e trabalhar ali onde teve mais dificuldades, né, quais foram os gatilhos para aquelas emoções que apareceram, né, em que momentos aparecem, enfim. Então, tem alguns aplicativos que eles vão trazendo esse monitoramento que é importante, assim, né? Se a gente consegue fazer com que o sujeito tenha um ganho através disso, Lembra o nome de super algum? bem-vindo. Eu conheço do André, especificamente, que perguntou, né? Eu conheço o André, que ele trabalha com My Journey, que é um My Journey. aplicativo, Sim, já ouvi né? falar. Que ele é especificamente para isso, com os diários, com as atividades, né? que Você legal. consegue, inclusive, mandar uma notificação de risco. Então, eu estou em risco e você está cadastrado como meu contato. Aparece para você, preciso de ajuda. Que legal. Né? Então, você tem um suporte ali rápido. Sim. Né? Você consegue ligar para a pessoa e falar, o que está acontecendo? Você me mandou aqui Que legal. né, Que legal isso, nossa. uma notificação. Então, são instrumentos aí que vêm só para somar, né? E a Claro. gente precisa fazer o uso. Assim, né? Com certeza, né? Quanto mais a gente tivesse acesso, né, a esse tipo de ferramenta que realmente abrace, acho que o ganho é gigantesco. E agora a gente está falando de inteligência artificial, então os saltos vão ser gigantes, principalmente na área da saúde. Eu estou trabalhando ali no hospital já faz um ano. A gente está montando um aplicativo que é um pouquinho focado na jornada, justamente acompanhar a jornada do paciente, que é parecido com o que eu venho falando
desafio de conseguir ter como prontuário, são diferentes hospitais, diferentes serviços e tudo mais. A gente quer conseguir juntar isso para conseguir ter um olhar assim mais analítico para a jornada. Mas nossa, essa área de tecnologia é bem desafiadora. E esse Mas aplicativo está em andamento ou ele já existe? não, está em andamento. Ah, que legal. Está em andamento. A gente está em processo de testagem, vai, volta, vai, vai. Mas está bem interessante, uma coisa nova. E temos, ó, não tem como não falar, né? Doutora Alessandra Dil, querida. Beijo, Alessandra. Ela está perguntando como os serviços podem trabalhar a empregabilidade para a reinserção social. A gente falou um pouquinho, né, É. dessa questão. Eu acho que na resposta que eu dei naquele momento, acho que está bastante contemplado, né? Que é fazer essas pontes, essa rede com as empresas, com eh, as escolas, né? Que trazem alguma capacitação, né? Algum recurso para que a pessoa consiga ser inserida novamente. Eu acho que essa pergunta já foi contemplada. O acompanhante terapêutico pode ajudar na reinserção social? A gente até falou sobre isso pouquinho antes de Olha que iniciar, legal. que é assim, alguns profissionais até desconhecem. É tão interessante porque o acompanhante terapêutico, ele tem um papel muito interessante, principalmente para quem não tem a rede de apoio. Tá aí, a Uhum. gente pode até lançar mão. Eu não tenho mais o meu familiar, eu não tenho aquela rede de apoio robusta, eu posso lançar mão de alguém que vai me ajudar com questões de emprego ou mesmo de busca de cursos profissionalizantes, enfim. Eu acho que é super válido, mas não faz parte muito da nossa realidade ainda. Até Uhum. cheguei a comentar Uhum. isso. Sim. Em São Paulo a gente já tem, né, isso mais estruturado. Então, inclusive tem bastante cursos, né, de AT lá, bastante assim, né? A gente tem dois mais conhecidos ali, um inclusive é de um grande colega meu, e, e eles vão treinando, né, as pessoas para estar com os dependentes no momento onde ele está numa maior crise, onde ele precisa de um acompanhamento para situações em que ele ainda não consegue lidar. Então, ele vai acompanhando e fazendo daquelas situações um momento terapêutico de conseguir mesmo lidar com aquela situação, entender. Ele sempre trabalha vinculado com um profissional que desenha, né, e como vai ser esse acompanhamento. Então, por exemplo, um psicólogo ele vai ver o paciente ali uma vez por semana, muitas vezes, né? Mas ele pode desenhar um programinha de o que é importante, de quais lugares seriam Sim, interessantes frequentar, de quais sim. atividades fazer, mas ele não consegue acompanhar. Aí entra o acompanhante terapêutico e que vai fazer essas atividades juntos e depois troca Que legal. com o profissional. Então é um papel muito bacana. E essa formação em acompanhante terapêutico, ela é presencial ou ela pode ser feita de maneira online? Hoje, né, inclusive, ele começou um curso agora recentemente, vai ser a segunda aula no próximo sábado e está acontecendo de forma síncrona. Então, tem as pessoas que estão lá presencialmente, mas Presencial. ele também está sendo transmitido ao vivo, né? Então, é bem bacana, assim. Que legal. Vamos lá, tá quase acabando. Como o dispositivo Hospital Dia pode contribuir no pós-alta para o paciente e sua família? Acho que é aquilo que a gente falou, né? É justamente para que esse paciente saia, continue dentro desse contexto, esteja mais protegido. A gente sente muito falta desse pós, Sim. desse lugar e de ter um espaço para a família Sim. e dele ter também uma funcionalidade de continuar o tratamento, mas poder voltar a trabalhar, né? Fazer, de Uhum. repente, uma jornada ali que concilie com o trabalho dele. E acredito eu que acaba sendo também uma rede até de proteção mesmo, de você se sentir seguro e dar continuidade àquela linha de pensamento que você estabeleceu dentro da internação, de você não ficar descoberto, Sim. né? Interessante. O que eu vi, alguns serviços que eu pude ter a oportunidade de poder visitar e conhecer em loco. E teve um que me chamou muita atenção, que eu achei fantástico, que o Hospital Dia deles, eles conseguiram criar protocolos assistenciais onde eles faziam a avaliação do paciente e eles tinham níveis de assistência, né? Eles tinham 5 níveis de assistência.
E o primeiro nível é um nível leve, o segundo e o terceiro moderado, quarto grave, quinto internação. Então, através desses níveis, eles tinham os protocolos, o paciente tinha as patologias, paciente dependente químico, paciente era álcool, paciente dependente de jogos, bipolar, border, depressivo, enfim, e aí ele se enquadrava nesses níveis, e dependendo do nível, ele ia necessitar de um cuidado mais intensivo. Então, nível um dia em hospital dia era suficiente, um período em hospital dia. Nível 2 a 3, 3 a 4 períodos. Nível 4, não, 5 períodos em hospital dia, e aí é o nível Sim. 5 internação. Uhum. Porque aí eles conseguiam trazer essas pessoas para os grupos com níveis parecidos, para ter o atendimento, o grupo parecido, né? E aí nisso, enfim, esse serviço era muito legal porque eles foram além, eles criaram protocolos para prevenção de burnout, para o pós-burnout também, já falando um pouco de saúde ocupacional, que é uma coisa que me fascina. Então, esse mecanismo, o que eu vejo é que esse mecanismo não. Hoje, principalmente no Brasil, é muito novo. Existe há muito tempo, só que são poucos locais que conseguiram montar um serviço robusto, um serviço de excelência. Então, Uhum. agora que está se multiplicando, né? Principalmente porque depois da pandemia, a necessidade ela bateu na porta e os hospitais e as operadoras simplesmente elas tiveram que encontrar locais bons, né? E então a gente fica nesse desafio, porque o paciente psiquiátrico, ele é um paciente que ele demanda pessoas, e pessoas custa dinheiro, essa é a verdade. Sim. Agora falando do ponto de vista Sim. do Uhum. lado do administrador de um hospital, porque, por exemplo, para a gente conseguir ter um olhar no pós-tratamento dos pacientes, para conseguir ter esse atendimento, isso exige uma estrutura, exige um mecanismo, exige que pessoas estejam ali fazendo um acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, profissionais da área da saúde, profissionais do back-office, e que tenha tudo isso muito organizado, porque tem os pacientes que estão chegando, tem os pacientes que estão saindo. Então, eu fico muito contente quando eu vejo os serviços quando eu tive a oportunidade de conhecer os serviços que eu vi, e fico muito contente de a gente poder estar também iniciando essa operação, porque a gente vê essa demanda e às vezes e entristece a gente quando a gente olha assim, poxa, uma situação que o paciente, você sente que o paciente ele está saindo do tratamento, mas ele precisava ter uma assistência, ele Sim. precisava ter um cuidado, porque você sabe que muitas vezes esse paciente ele sai um pouco desorganizado, que nem a gente falou, muitas vezes ele vem com outras patologias, vem com outras comorbidades, então esse paciente, se ele não tiver um cuidado e uma assistência, esse paciente ele vai parar com a medicação, muitas vezes, e aí ele volta a entrar em surto. Tem a situação de que ele vai voltar para a família, que às vezes a família é mais doente do que o próprio paciente, que a gente já falou sobre isso também. Então, e aí o paciente vai regredir e vai acabar voltando para a internação. Sim. E a gente entende que talvez se tivesse um serviço que acolhesse nesse momento, né? Talvez isso não acontecesse. Então, é legal a gente poder caminhar para isso. Sim. E eu penso também que no hospital dia é muito parecido, por exemplo, água. A gente precisa beber água, mas a gente não bebe só quando está com sede. A gente sabe que tem que beber 2 litros de água por dia. Perfeito. Você tem que tomar mesmo sem sede, né? Então, assim, o paciente ele finaliza um tratamento e nem por isso ele tá ok e não tem mais nenhuma demanda e acabou, né? Tem toda a remissão de todos os sintomas. Então, ele precisa de um lugar onde ele vai tomar essa água, né? Onde que é? Lá com um psiquiatra, né? Com um psicólogo, com um conselheiro fazendo ali os grupos de prevenção à recaída, né? Pensando na dependência em si, e também para os outros transtornos é onde ele vai fazer essa manutenção. Então, assim, se não for, por exemplo, no hospital dia, ele vai fazer isso onde? Né? Na casa do melhor amigo, ele não vai, Sim. né? E a mesma coisa a família. Existem os grupos de famílias, né? Como foi citado aqui, o Amor Exigente, enfim, mas são grupos de pares. Uma orientação profissional, ele vai ter que buscar num lugar profissional. Então, esse espaço também, ele traz esse suporte, né? Que é dessa continuidade, né? Que a pessoa vai ter que seguir, porque é um processo, né? Perfeito. Para encerrar, tem uma última pergunta. Tem mais, mas eu não tenho como fazer toda porque já são 10 e tanto. A Carol F. Brasil, ela faz um questionamento muito legal. Quais os principais gatilhos em uma recaída e quais estratégias de prevenção? Uhum. Existem estratégias de prevenção específicas que são trabalhadas, né, e isso evidenciadas, né? Então, são ferramentas, são atividades estruturadas que a gente vai fazendo, né,
para auxiliar nessa prevenção, né? Que é um modelo de prevenção à recaída. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma balança decisória, né? Onde a gente coloca as vantagens e desvantagens do uso, Sim. enfim, e vai trabalhando. Então, existem ferramentas e atividades específicas para se trabalhar a questão da prevenção à recaída. Mas os gatilhos, isso é muito individual, né? Eu posso ter um gatilho emocional, né? Então, de lembrar de questões importantes no meu relacionamento, isso gerar uma emoção que eu não dou conta, isso é um gatilho. Mas para vocês falam, não, para mim isso é ok, né? Mas você não consegue passar em frente a um pino de cocaína na rua, que gera um gatilho, que para mim é ok. Então a gente não tem como fazer uma lista. Ah, isso aqui é gatilho. Pode fazer uma É lista individual. de possíveis não tem como. gatilhos. Sim. Sim. Mas para a pessoa, isso é muito individual, né? Exatamente. E o próprio planejamento, né? O plano de prevenção, quando esse paciente vai ser reinserido, ele tem que estar bem estruturado, mas também ser reavaliado vamos supor, numa recaída. Então, o que é gatilho para cada um, isso não tem como a gente mensurar, infelizmente. A própria pergunta anterior, eu posso ir num lugar que antes era um gatilho? Pode ser que sim, mas sei lá, pode ser que não, naquele momento, né? De repente. Perfeito. Gente, a gente tá encerrando. Foi muito legal esse bate-papo com vocês, sabe? Todo episódio, enfim, é um aprendizado diferente e foi uma conversa muito leve. Então, eu agradeço muito do fundo do coração. Eu faço sempre uma dinâmica com os convidados no final, que eu peço para indicar um livro, um filme e uma viagem. E eu queria que vocês indicassem, começar contigo, Isabel. Um livro, um filme e uma viagem Um livro, pro nosso público. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu gosto muito desse livro. A gente que é mira da no Ana amor. Sui. Ok, e acerta na solidão. É para. Acho que também faz parte muito, não sei se o Rogério concorda, mas o universo da dependência química a gente traz muitas questões de relacionamento, né? Sempre são gatilhos muito fortes, relacionamentos. Acho que isso precisa ser olhado. É um livro bem leve, bem interessante. Uma viagem. Tô com saudade da minha terra. Vai para Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Tô com Mato saudade Grosso. do Pantanal. Bom Uma demais. viagem ao Pantanal, eu acho que é E um um bioma filme. lindo. Um filme. Nossa, eu assisto tanto filme. Pode ser um filme ou uma série. Que vier na cabeça. Ultimamente eu tenho visto filmes assim, bem mais voltados. Vou fazer um filme. Não precisa ser terapêutico. Pode ser. Exatamente. E a gente fica só nesse contexto, né? Mas eu gosto de filme. Tem um filme bem interessante que chama-se Entre Facas e Segredos, que é um filme bem interessante. Eu gosto desses filmes que tem um plot twist, que no final você. Eu acho né? que eu já vi isso. Entre É Facas bem e Segredos. interessante. Aham. É isso aí. Um detetive, investigador, uma coisa. Isso. Nossa, demais. É bem interessante. Sua vez. Filme, livro, viagem. Não O precisa livro ser. tá aqui. Ó, Vou boa. indicar. Livro Tratamento da Dependência Química, um guia de boas práticas. Muito legal. Sobre minha organização e do meu colega Juliano Santos. Olha que Com legal. vários profissionais, inclusive a doutora Alessandra, que você citou, está aqui, Que de legal. presente para você, Olha, tá? que legal. Para a sua equipe, Show para que de eles bola. possam ajudar. Eu sei que a Isabel já tem, que nós conversamos. Gente, Tá aqui, bom? ó. Poxa, muito legal. O filme que eu indicaria, né? Eu acho que... Acho não, é o filme 127 Horas, que é um filme Nossa, esse filme é fantástico. de O superação. pessoal que tá bem hoje. acho que é bem interessante, né? As Sim. pessoas assistindo traz bastante insight, bastante possibilidades de pensar, né, a partir dele. E uma viagem, se fosse uma viagem que eu pudesse fazer hoje, eu voltaria para Marrocos, que é delicioso. Nossa. Mas eu acho que para quem, né, está aí nos assistindo, enfim, a viagem que fizer bem. Né? Vai para casa dos pais, vai para casa dos amigos, vai passear no parque. Se for o caso, que viaja fizer pra bem. dentro. Exatamente. É isso aí. Que legal. Então, para encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado pro pessoal. Fiquem à vontade. Primeiras damas. Eu acho que é muito importante que a gente tome consciência de que saúde mental é vida em todos os sentidos. Eu fico muito feliz com a evolução. Eu tenho 30 anos de psicologia, então poder olhar hoje para as pessoas tendo um olhar diferente,
sabe? Para o seu comportamento, para o seu emocional, para a sua mente. E a gente deve isso, de certa forma, à pandemia. Me deixa muito, muito feliz, porque eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, não hesite em procurar ajuda, seja onde quer que for, mas procure ajuda. E um recado, eu tenho visto alguns memes, algumas coisas assim que às vezes me fazem refletir um pouco. O pessoal coloca lá, não precisa de terapia, faz academia. Não precisa de, não sei... Gente, academia não é terapia. Fala, Isabel, Viagem fala. não é terapia. Fala mesmo, fala que precisa falar. Não, na real, eu tô falando isso, sério. mas eu também Eu falo. vivo vendo meme. Isso. Academia é terapia. Não, não é, gente. Faz parte, Não é terapia, bom. mas é terapêutico. É assim, terapêutico. Terapia é terapia. Defende o conselho, é isso. É isso aí. Não, Muito bom. conselho não, mas a profissão sim. É, a profissão, isso, perfeito. E muito obrigado, claro. Muito obrigado de novo. Eu compartilho, né, também do que já foi falado e, assim, acho que o recado é não sofra sozinho, né? Hoje a gente tem aí possibilidades e equipamentos, né, que estão dispostos a ajudar, né? Então, está muito mais acessível, né? Inclusive em faculdades, né? A gente tem serviço escola, né, que Sim. podem acolher, que pode fazer um direcionamento, que pode fazer encaminhamento. Então, assim, não sofra sozinho. É muito angustiante quando a gente vê alguém, né, com barreiras para o tratamento, porque está com vergonha, né, porque não tem coragem de pedir ajuda, porque não sabe como falar, né? Fala do jeito que souber, do jeito que dá, mas peça Mas ajuda. fala. Eu não Perfeito. sofra sozinho. Muito bom. Então, fala pro pessoal aonde que eles te encontram. Redes. Profissionalmente, eu uso bastante o LinkedIn, LinkedIn. como Rogério Bosso, Legal. né? E o meu Instagram é rogério.bosso, @rogério.bosso. Só que ali eu mesclo, assim, eu coloco algumas coisas profissionais, mas também tem Sim. algumas Vida coisas pessoal. pessoal, né? Perfeito. Enfim. Mas o LinkedIn, Gente como a pra quem gente. quer profissional, é o LinkedIn. LinkedIn, Bom. perfeito. O meu, quem quiser saber um pouquinho de mim, tem o meu site, isabeldoailib.com.br, e minha rede social, meu Instagram, que sempre eu tô por lá conversando alguma coisa sobre comportamento, @isa.doailib. Perfeito. Pessoal, depois vai estar aqui na parte de baixo do vídeo os links. E para encerrar, eu queria falar, seja uma pessoa que as pessoas procurem e você ajude, seja uma pessoa que agrega, não seja uma pessoa que sobe, só traz o pessoal para baixo, só critica. Então, seja uma pessoa que levante as outras pessoas. Eu acho que isso faz uma grande diferença na vida e isso acaba girando criando um ciclo virtuoso. E eu sou muito a favor disso. Eu gosto de pessoas que levantam outras pessoas. E é isso. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela conversa. Obrigado. E é isso, pessoal. Respire e confia. Até o próximo episódio.